Olá, tudo bem? Tô passando aqui para te dar um novo toque. E hoje eu queria falar com você sobre o silêncio de Deus. Por que eu quero falar sobre o silêncio? Eu ontem estava com um pastor lá na igreja, ele foi convidado para estar dando a palavra, né? A gente quarta-feira faz a reunião da família, da libertação da família, na verdade, e ele foi convidado, nunca tinha visto mensagem dele nem nada. Determinada parte da mensagem, ele começou a falar sobre o silêncio de Deus e me chamou a atenção, porque ele falou algo que eu tenho a mesma visão. E isso é difícil, né? As pessoas usam muito essa questão, não, silêncio de Deus, silêncio de Deus, silêncio de Deus, porque Deus está em silêncio, Deus não me responde. E ele falou uma coisa muito, muito certeira. Assim, ele foi cirúrgico assim quando ele falou: Deus não está em silêncio, Deus está trabalhando. Mas para que Deus possa trabalhar, Ele precisa que você o ouça. Você tem ouvido a Deus? Você tem sentado, tem lido a sua palavra, você tem jejuado, você tem orado, você tem buscado a Deus? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o teu coração? Ou você está indo atrás de culto de libertação aqui e ali, ou você está indo atrás de revelação aqui e ali, ou você está indo atrás de campanha, fazendo corrente, que já deve estar até acorrentada de tanta corrente de campanha. O que você tem feito? Você tem buscado realmente uma direção de Deus dentro da palavra? Eu estou com a minha Bíblia aqui do meu lado, eu estou apontando para cá porque ela está aqui do meu lado. Ou você tem buscado a Deus na imaginação de outras pessoas? Você tem sentado, tem lido a sua Bíblia, Senhor, estou aqui, ó. O que o Senhor quer falar comigo? Deixa eu explicar como é que eu faço. Quando eu tenho qualquer problema, seja ele qual for, tá? É problema, eu vou para Deus. Senhor, por que você abateu isso? Senhor, por que aconteceu aquilo? Senhor, por que isso aqui não está acontecendo? Por que da maneira certa isso aqui já era para ter acontecido até agora nada? Eu sento e vou buscar na Bíblia até eu ter resposta. Em algum momento, alguma passagem, algum personagem da Bíblia, o Espírito Santo vai falar comigo. Lembra de como foi com Davi? Você lembra como foi com Abraão? Você se lembra da história de Gideão? Você se lembra da história de Raabe? Você se lembra da história de Ruth? Você se lembra como o apóstolo Paulo se posicionou naquela situação? Você se lembra o que João disse nas cartas, nas cartas de João, sobre o andar em amor? Sobre o porquê. Então, alguma coisa está acontecendo espiritualmente que está travando disso acontecer na sua vida. É exatamente assim que o Espírito Santo fala comigo. E eu estou dizendo para você que é a mesma coisa com você. Deus não está fazendo silêncio. Deus, ele está simplesmente aguardando você ter um posicionamento. Porque o que é o posicionamento? É você mostrar para Deus assim: Senhor, ó, tô aqui. Ó, a palavra tá aqui na minha frente, eu tô orando, comecei a jejuar, eu preciso de uma resposta. Deus não faz silêncio. Até mesmo porque Ele é o Deus do haja luz. Ele é o Deus do haja mares. Criaremos o homem à nossa imagem e semelhança. Ele tudo falou. Deus não faria silêncio, nem agiria na mente. Aí eu vou pensar aqui e vou criar os peixes. Não. Deus, ele disse que tinha que existir. E a mesma coisa ele quer fazer na sua vida. Como que ele quer fazer isso? Ele quer que a palavra que ele deu a você na Bíblia, tá? A palavra que ele revelou a você na tua intimidade, aqui dentro. Ele quer que essa palavra seja o haja luz na sua vida. Se ele disse que ele é o seu pastor, se ele não, ele disse que ele é o seu pastor e nada vai te faltar, e você está num momento de escassez, você está num momento de dívida, de problema familiar, não vai faltar nada? O Senhor disse que não vai faltar nada, é essa palavra que eu vou morar nela. É ela que eu vou declarar o tempo todo. Todas as vezes que vem aquele pensamento aqui, ó, na tua esquerda aqui do diabo, olha, você não vai conseguir, você vai se lembrar da sua direita, que é a palavra de Deus, você vai se lembrar. Você vai falar assim: não, peraí. Está escrito que quando tiveres em trevas não tiver luz nenhuma, isso está em Isaías 50:10, eu terei o nome do Senhor. É isso. Quando eu andar em trevas não tenho luz nenhuma, eu vou confiar no nome do Senhor. Então agora eu tenho uma palavra. É isso que Deus quer de você. O silêncio de Deus não existe. O que existe é a nossa teimosia de querer as coisas mais fáceis. Ore por mim, querida. Estou passando por tal coisa. Vou lá na igreja do pastor fulano, lá do outro lado da cidade, porque ele está fazendo uma campanha e eu quero ir.
Eu vou lá porque lá está tendo milagres. Ah, eu vou numa cruzada não sei aonde. Ah, não, porque a minha amiga falou que tem um pastor na igreja dela que o homem revela tudo. E o que Deus quer falar com você pessoalmente? Nem sempre o mesmo caso que acontece com um vai acontecer com o outro. Às vezes os casos são parecidos, mas a forma de solução que Deus tem para dar, ela é completamente diferente. Ele quer que você tenha experiências com Ele, para que você mais na frente possa ajudar outras pessoas. Ele quer que você tenha experiências pessoais com Ele, para quando você tiver uma situação pior, você se lembrar, na outra a gente venceu, né, Jesus? Então a gente vai vencer nessa. Porque aquela palavra que estava na outra situação, ela vai se juntar com a palavra atual e vai ser uma força dentro de você para você se lembrar. O Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta. Ele me faz deitar em verdes pastos. Tem que ficar tranquila. Você vai ficar firme porque você tem uma palavra. Tem uma palavra. Quando Deus falou para Abraão, mudou o nome de Abraão e falou para ele: vou fazer você pai de muitas nações. Sai da tua tenda, conta as estrelas do céu. Ele tinha uma promessa. Quando Gideão, que várias vezes pediu sinal a Deus, que pediu 3 vezes sinal a Deus, por quê? Porque ele estava em dúvida, mas Deus tinha falado para ele: vai porque eu sou contigo, você vai vencer, você vai libertar o povo. Quando Josué tinha uma promessa, assim como estive com Moisés, assim estarei contigo. Isso era uma promessa. A ordenança foi ser forte e corajoso, porque você vai fazer o povo herdar a Canaã. Então assim, não tem outro meio. Jesus mesmo, todas as vezes, ele mesmo sendo o próprio Deus, todas as vezes ele tentou mostrar isso. Ele veio reconciliar a humanidade com seu Criador. E é essa intimidade que Deus quer ter com você, dele sentar com você como pai, como criador, como professor, como mestre, como amigo, sabe? Como norte, como uma bússola. É esse caminho que você vai tomar. Você vai orar, você vai jejuar, ele vai falar com você, mas a palavra tem que testificar. Se a palavra não te testificar, você pode duvidar de você. Tá bom? Porque às vezes a pessoa acha que ela está fazendo algo que vai levá-la a algum lugar e na verdade ela só está perdendo tempo. Ao invés de ela ir para a Bíblia, ao invés de ela ir para Deus e falar: Senhor, o que a tua palavra fala? Quantas vezes isso aconteceu comigo, de eu sentar assim, Espírito Santo, o que o Senhor quer falar comigo? E eu abri a Bíblia, folha aqui, folha ali, o Espírito Santo fala comigo: vai em tal. Esse dia mesmo aconteceu, vai em Romanos 12. Eu abri Romanos 12 e comecei a chorar. Eu não precisei falar mais nada. As lágrimas desciam. Eu falei: Jesus, isso é incrível. O Senhor quer cuidar disso pessoalmente. Então, amém. Aí, eu sempre gosto muito de Romanos e Isaías. Para mim, são os livros mais... E as cartas de João. E Evangelho de João também. São os 4 livros que eu tenho mais assim... É onde eu acho que Deus fala mais comigo. Porque eu gosto da cajadada, sabe? Eu gosto que Deus pegue pesado comigo. Então, assim, para eu poder me ajustar, porque quando a gente se conhece, a gente libera para Deus essa deixa, né? Senhor, pode puxar as orelhas, entendeu? Pode puxar o cabelo, mas não deixa eu sair. Eu quero manter. Então, assim, todas as vezes que o Espírito Santo falou para mim: senta e pega a Bíblia, eu quero falar com você, foi essa. Depois, no outro vídeo, eu vou contar a experiência que eu tive com ele, porque aqui o tempo já está acabando. No outro vídeo eu vou contar a experiência que eu tive com ele, que foi assim, incrível. Eu precisava de uma confirmação de algo, e eu acabei recebendo essa confirmação porque eu fui obediente à voz do Espírito Santo. E quando eu abri a Bíblia, quando eu abri, foi assim, ó, é isso aqui. Né, os 2 lados assim, eu olhei para esse, já estava grifado, porque a minha Bíblia toda rabiscada, fui para lá. E ali Deus falou comigo. Ali Deus falou comigo: você tá vendo isso aqui? É exatamente isso aqui. Agora pega todos os versículos que você já sublinhou. É em cima deles que você vai morar. Você vai viver eles, você vai respirar. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Depois daquilo, aquela agonia que eu estava, passou na hora. E o Espírito Santo falou: é isso que eu quero de você. Então, eu digo para você hoje, é isso que Deus quer de você. Ele quer que você sente, que você estude a palavra, que você tenha a palavra como algo revelado. Para de usar a Bíblia como livro de história. Use a Bíblia como a voz de Deus. Você vai ver a sua vida mudar assim. Muito, 360. Tá bom? E tô aqui para te ajudar. Precisando, deixa aí nos comentários, tá bom? Deus te abençoe.